Este é o canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estudo do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 7, terceira parte. O estranho chifre com boca e olhos, a interpretação dada a Daniel. Não devemos ser menos ansiosos do que Daniel para compreender a verdade destas coisas. Temos certeza que quando indagarmos com sinceridade de coração, encontraremos o Senhor não menos pronto agora do que nos dias do profeta a levar-nos a um conhecimento concreto, correto destas importantes verdades. Os animais e os reinos que eles representam já foram explicados. Temos seguido o profeta em todo o curso dos acontecimentos até a completa destruição do quarto e último animal, a derribada final de todos os governos terrestres. Logo a cena muda, porque lemos: os santos receberão o reino. Os santos que foram desprezados, cobertos de opróbrio, perseguidos, rejeitados, considerados dentre todos os seres humanos os menos indicados para verem realizadas suas esperanças. Esses receberão o reino e o possuirão para sempre. A usurpação e os demandos dos ímpios findarão. A herança perdida será redimida. A paz e a justiça reinarão eternamente em toda a formosa expansão da terra renovada. A Santa Bíblia nos diz, no capítulo 7 de Daniel, versos 19 a 20, então, diz o profeta, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. A verdade a respeito do quarto animal. Daniel compreendia então claramente os 3 primeiros animais desta visão, que nenhuma dificuldade teve com referência a eles. Ficou, porém, assombrado com o quarto animal, tão espantoso e contrário à natureza, acerca deste animal e de seus 10 chifres que vieram depois, e que era maior o chifre pequeno que os seus companheiros, queria mais informação. O leão é um produto da natureza, mas precisava ter 2 asas para representar o reino de Babilônia. O urso também se encontra na natureza, mas como símbolo dos medos e persas, as 3 costelas na sua boca denotam uma ferocidade não natural. O leopardo é também um animal da natureza, mas para representar apropriadamente a Grécia, era preciso acrescentar-lhe 4 asas e 4 cabeças. Mas a natureza não fornece símbolo algum que possa adequadamente ilustrar o quarto reino. Toma-se então um animal nunca visto, um animal terrível e espantoso, com unhas de bronze e dentes de ferro, tão cruel, rapinante e feroz que por meio e a sua opressão devorava, despedaçava e pisava aos pés suas vítimas. Por assombroso que isto fosse ao profeta, logo lhe chamou a atenção algo ainda mais notável. Um chifre pequeno subiu e, fiel à natureza do animal de que se originou, afastou 3 companheiros seus. Era um chifre que tinha olhos, não os olhos incultos de um bruto, mas olhos penetrantes, argutos e inteligentes de homem. Mais estranho ainda, amado ouvinte, este chifre tinha uma boca, e com essa boca expressava palavras de orgulho e arrogância. Não é de admirar que o profeta fizesse uma indagação especial acerca deste monstro, tão irreal em seus instintos e tão feroz em suas obras e maneiras. Nos versículos seguintes são dadas sobre o chifre pequeno especificações que capacitam o estudante da profecia
a fazer aplicação deste símbolo sem perigo de engano. Nos versos 21 e 22 nós temos a leitura: Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, diz Daniel, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. O chifre pequeno guerreava contra os santos de Deus. A assombrosa ira deste chifre pequeno contra os santos atraiu particularmente a atenção de Daniel. O surgimento dos 10 chifres, ou seja, a divisão de Roma em 10 reinos, entre os anos 351 e 483 d.C., já foi estudado nos comentários sobre Daniel 2, versículo 41. Como estes chifres significam reinos, o chifre pequeno também deve denotar um reino, mas não da mesma natureza que os demais, porque era diferente dos outros, que eram reinos políticos. Agora basta averiguarmos se desde 476 d.C. surgiu entre as 10 divisões do Império Romano algum reino, algum poder diferente de todos os demais. E se houve tal poder, qual foi este poder? A resposta é, amado ouvinte, sim, o reino espiritual do papado. Correspondem todos os pormenores ao símbolo. Você pode ver as especificações mais particularmente à medida que procedamos em nosso estudo. Daniel viu este poder fazer guerra contra o povo de Deus. Tal guerra foi feita pelo papado? Sim, a história registra as provas. Milhares de mártires respondem que sim, testemunham as cruéis perseguições infligidas pelo poder papal aos valdenses, aos albigenses e aos protestantes em geral. No versículo 22 de Daniel 7, parece apresentar-se em visão 3 eventos consecutivos, olhando à frente desde o tempo em que o chifre pequeno estava no apogeu do seu poder, até o término da longa controvérsia entre os santos e Satanás com todos os seus agentes. Daniel vê 3 importantes acontecimentos que se destacam como marcos miliários ao longo do caminho. O primeiro acontecimento é a vinda do ancião de dias, ou seja, a posição que Jeová ocupa na abertura do juízo descrita nos versos 9 e 10. Segundo, o juízo que é dado aos santos, a saber, o momento em que os santos de Deus se sentam para julgar com Cristo durante 1000 anos, depois da primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículos 1 e 4. Designando aos ímpios o castigo merecido por seus pecados. Os mártires se sentarão então para julgar o grande poder perseguidor que, em seus dias de aflição, os perseguia como as feras do deserto e derramava seu sangue como água. Terceiro, o momento em que os santos entram na posse do reino, quer dizer, quando recebem a nova terra. Então terá sido apagado o último vestígio da maldição do pecado e dos pecadores, raiz e ramo, e o território por tanto tempo foi mal governado pelos ímpios poderes da terra, os inimigos do povo de Deus, será dado aos justos, a fim de que o possuam para sempre. Você pode checar isso em 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3, Mateus 25, versículo 34. Nos versos 23 a 26, a Santa Bíblia continua. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres, disse o anjo ao profeta, correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até ao fim. Surgimento e obra do chifre pequeno. Talvez já se tenha dito o suficiente acerca do quarto animal, que é Roma, e os 10 chifres ou 10 reinos que surgiram dessa potência. O chifre pequeno requer agora atenção especial. Como se declara nos comentários sobre o versículo 8, encontramos o cumprimento da profecia concernente à ponta pequena no surgimento e na obra do papado, ou seja, o catolicismo. O catolicismo é uma forma de governo romano sobre o mundo. É tão importante quão interessante, por isso, averiguar as causas que produziram o desenvolvimento desta potência arrogante. Os primeiros pastores ou bispos de Roma desfrutavam um respeito proporcional à hierarquia da cidade na qual residiam. Durante os primeiros séculos da era cristã, Roma foi a maior, mais rica e mais poderosa cidade do mundo. Foi a sede do império, a capital das nações. Todos os habitantes da terra pertencem a Roma, disse Juliano, e Claudino a declarou a fonte das leis. Se Roma é a rainha das cidades, por que não haveria de ser seu pastor o rei dos bispos? Era o raciocínio apresentado por estes romanos. Por que não haveria de ser a igreja romana a mãe da cristandade? Por que não haveriam de ser todas as nações suas filhas e sua autoridade a lei soberana? Para o coração ambicioso do homem era fácil raciocinar assim. Diz D'Aubigné, História da Reforma, volume 1, página 8, cujas palavras citamos. Assim o fez a ambiciosa Roma. Aos bispos das diferentes partes do Império Romano, aprazia tributar parte da honra que a cidade recebia das nações da terra. Originalmente, a honra que lhe tributavam não era da parte deles indício de que dependiam dele. Mas, continua D'Aubigné, o poder usurpado cresce como uma avalancha. Admoestações, a princípio simplesmente fraternais, não tardaram a tornar-se ordens absolutas na boca do pontífice. Os bispos ocidentais favoreciam esta usurpação dos pastores romanos, fosse por seu ciúme dos bispos orientais ou por preferirem submeter-se à supremacia de um papa, em vez de se submeterem ao domínio de um poder temporal. Tais foram as influências que se concentraram ao redor do bispo de Roma, e assim tendeu tudo a rapidamente elevá-lo ao domínio espiritual da cristandade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.